Se você está começando a programar agora, vai precisar escolher muito bem a primeira linguagem que vai estudar para não ter dor de cabeça lá na frente. E é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse Café com o Rafa de hoje. Bora pro vídeo? Fala galera, aqui é o Rafa, valeu demais por você estar comigo nesse café. E no papo de hoje a gente vai falar sobre as melhores opções de linguagens de programação para quem está começando. Hoje em dia a gente tem uma quantidade exorbitante de linguagens, cada uma com o seu jeito próprio de escrever, né, que é o que a gente chama de sintaxe. Então cada linguagem tem a sua própria sintaxe, tem a sua própria aplicação. Algumas você usa para escrever aplicações web, outras servem para aplicações mobile, tem as que são mais usadas em jogos, outras para engenharia de dados, enfim. Cada linguagem tem suas próprias aplicações e é crucial que a sua primeira linguagem, aquela que vai te introduzir no mercado de programação real, oficial, seja muito bem escolhida, porque existem várias que podem ser muito complexas de entender no início de carreira, e pode acabar te desmotivando, de repente te fazendo desistir no meio do caminho, né? Ou às vezes você passa ali meses estudando e descobre que ela não serve ou não é a melhor opção para desenvolver um tipo de aplicação que você queria, que não tem muita demanda no mercado, que está ultrapassada, enfim. Tem tudo isso aí que você tem que considerar antes de escolher a tua linguagem. Mas Rafa, se eu tô no começo da minha carreira, como eu vou saber qual linguagem é a melhor para mim? A que eu vou me adaptar melhor? Fica calmo, porque hoje a gente vai falar sobre 5 delas para te ajudar a tomar essa decisão ou até mesmo te fazer mudar de rumo. E sem mais delongas, a primeira delas é a queridinha da grande maioria que está começando a programar, que é o Python. Para quem não sabe, o Python é uma linguagem que começou no início dos anos 90 e ela foi criada por um holandês chamado Guido van Rossum, que estava meio de saco cheio das linguagens de programação da época e ele decidiu que o mundo precisava de uma linguagem mais acessível e fácil de aprender. E aí, em 1991, ele lançou a primeira versão do Python, que é uma linguagem que hoje é super versátil, serve para fazer um monte de coisas, apesar de hoje ele estar sendo usado de uma maneira muito forte na ciência de dados e na inteligência artificial, mas tem muitas outras coisas sendo feitas com Python, como automação de tarefas, criação de scripts, desenvolvimento de jogos. Tem bastante gente montando front-end e back-end, em aplicações web, e poucos sabem disso, mas dá até para fazer aplicativo mobile sim, tá? É que eu não recomendaria de forma alguma, tá, fazer app mobile com Python, mas se você realmente quiser, meio que dá para fazer também. Mas enfim, como vocês percebem, ele é uma linguagem super versátil, é bem fácil de aprender, a sintaxe dele é muito simples, é super direta, e por ser muito simples, tem uma quantidade muito grande de pessoas programando nessa linguagem, o que pode ser um pouco ruim, porque muito provavelmente você vai concorrer com muita gente no mercado de trabalho e vai ter muitas vagas disponíveis sendo preenchidas muito rapidamente. Mas pode também ser muito bom, porque como tem muita gente que trabalha com essa linguagem, também tem bastante demanda. Já tecnicamente falando, tem muita coisa pronta para você usar, ou seja, tem framework e principalmente biblioteca dá com pau e para tudo que você pode imaginar. Tá? Se por algum motivo não tiver uma biblioteca, você pode ter certeza que alguém já está escrevendo uma. Tá? E tendo essa comunidade ativa aí tão grande, é muito fácil de conseguir alguém para te ajudar em algum projeto aí, em algum problema que você está tentando resolver. Tem muito fórum, tem vídeo no YouTube, tem grupo de discussão, mas como nem tudo são rosas, o Python também tem alguns pontos negativos, além da concorrência no mercado de trabalho, e no desenvolvimento mobile, que é a performance. Ele é uma linguagem assim interpretada, então pode ser uma linguagem um pouco mais lenta, tá? E consumir um pouco mais de recursos quando a gente compara com linguagens compiladas. E algumas outras coisinhas, como a indentação dele, por exemplo, que é um saco, tá? Um tab a mais ali que você der pode zoar tudo e às vezes é difícil, muito assim, difícil mesmo de achar o erro. Mas enfim, no fim das contas é uma linguagem muito boa para se começar. E agora vamos falar de uma outra que é tão famosa quanto o Python, que é o JavaScript, que é mais uma linguagem filha dos anos 90 e que, por incrível que pareça, a primeira versão dela, foi criada só em 10 dias por um cara chamado Brendan Eich, que na época trabalhava numa empresa chamada Netscape Communications. E de lá para cá, o JavaScript, que começou com o nome de Mocha, que depois virou LiveScript, com o tempo começou a ficar mais conhecido. E com uma jogada forte de marketing virou o conhecido JavaScript, porque o Java na época era super popular. E aí tentaram usar um nome parecido,
né, mesmo não tendo absolutamente nada a ver com Java, e meio que deu certo porque depois disso o JavaScript explodiu em popularidade. E assim como o Python é uma linguagem bem camaleão, tá? Serve assim para um monte de coisa. Hoje ele é extremamente usado para desenvolvimento web na parte de front-end, e inclusive já tem vários frameworks para facilitar esse desenvolvimento, como o React, o Angular, o Vue, e também é muito usado no back-end, no ambiente Node, que é o que deixa a galera super entusiasmada, porque você consegue meio que virar um desenvolvedor full stack sabendo só JavaScript. E além disso tudo, ele é muito usado também no desenvolvimento de aplicações móveis, né, como o React Native, o Ionic. Dá para fazer app para Android e iOS usando praticamente o mesmo código, tá? Dá para fazer jogo, dá para usar em IoT, que é a internet das coisas, controlando hardware, LED, sensor, motor, enfim. Como vocês já perceberam, o JavaScript também é absurdamente versátil, né? Dá para fazer muita coisa, também é muito fácil de aprender, a sintaxe parece com a da grande maioria das linguagens, né? Ele tem também um ecossistema imenso, tem muitas bibliotecas, muitos frameworks, muita comunidade por aí discutindo problemas e melhorias para a linguagem, mas como tudo nessa vida, o JavaScript também tem seus lados negativos. O mercado para essa linguagem é bem parecido com o de Python, tem muita gente concorrendo, tanto no front-end, no back-end ou full stack, principalmente porque é também uma linguagem muito fácil de aprender. Então, uma grande maioria da galera iniciante acaba meio que optando por ela. Já um outro problema mais técnico é a tipagem fraca, tá? Dá para se perder muito fácil na hora de fazer operações entre as variáveis, não dá para bater o olho assim e saber exatamente com qual tipo de dado que você está trabalhando, dá para somar inteiro com string, string com array, array com objeto, tá? Assim, se a pessoa não for muito criteriosa e organizada, o código pode ficar uma bagunça completa a ponto de ninguém conseguir dar manutenção naquilo. E o histórico de segurança dela é complicado também, porque como ele roda em navegadores, toda hora rola ataque, né, contra as aplicações de JavaScript. E mesmo com várias melhorias de segurança que existem, é um negócio que você precisa estar sempre muito, mas muito atento. Precisa se preocupar com isso. Mas de qualquer forma, com certeza é uma linguagem sensacional para se começar. E a próxima linguagem que a gente vai falar aqui é a famigerada, maravilhosa, espetacular linguagem Java, que é a minha especialidade. E essa é novamente mais uma linguagem que nasceu lá nos anos 90, quando a empresa Sun Microsystems decidiu que queria criar uma linguagem que pudesse ser usada em qualquer dispositivo eletrônico. Então, a ideia era que o Java rodasse realmente em qualquer coisa, desde computadores até micro-ondas, por incrível que pareça. E aí, em 1991, um cara chamado James Gosling, ele chefiou uma equipe para trabalhar no projeto de desenvolvimento dessa linguagem, que na época se chamava Oak, né? O nome era inspirado num carvalho que ficava do lado de fora, né, do escritório do James, nada a ver, né? Mas aí eles descobriram que já tinha uma linguagem com esse nome, e aí no pico da criatividade deles decidiram dar o nome de Java, inspirado no café Java, que é uma referência ao café da ilha de Java na Indonésia. Inclusive é por isso que o logo do Java é uma xicarazinha de café, né? E também café, programador, tem tudo a ver, né? E com o tempo, o Java se tornou uma linguagem extremamente popular, tá? Ela é uma linguagem orientada a objetos. Se você não sabe o que é isso, é muito importante você estudar e é muito show, tá? Particularmente é a minha linguagem preferida, mas não é tão versátil assim quanto as outras duas que a gente falou. Ela é majoritariamente usada na criação de softwares corporativos. A maioria das grandes empresas sempre tem projetos Java, quase sempre no desenvolvimento de back-end, tá? Outra coisa bacana também é que ela ainda é bastante usada no desenvolvimento de aplicativos Android nativos, tá? E eu disse ainda porque hoje a gente já encontra também muitos projetos Android sendo feitos em Kotlin, mas o Java, como eu já disse, é super portável, é a pura essência do Write Once, Run Anywhere, ou seja, escreva uma vez, rode em qualquer lugar. Então o Java realmente pode rodar em uma quantidade bem grande de dispositivos, ele tem uma performance muito boa, que foi melhorada ao longo dos anos. Também tem uma comunidade gigantesca para você trocar figurinha caso precise, e o código tem uma estrutura bem rigorosa, ou seja, você não pode sair fazendo qualquer coisa que você quiser, tem que seguir as regras dele, senão dá erro de compilação. E
Isso, por um lado, é excelente, porque o código fica organizado, né? Ele exige que o programador conheça bem vários conceitos de qualidade de código, modelagem, organização e conhecimento do que de fato ele está querendo fazer com aquilo. Mas, por outro lado, ele tem pontos negativos. Um deles é que ele acaba sendo muito verboso, ou seja, para você fazer algumas tarefas bem simples, vai precisar escrever um monte de código. É tipo enviar um documento autenticado com firma reconhecida em 3 vias para, sei lá, para pedir uma pizza, tá? Outra coisa é que dá dor de cabeça em muita gente a questão da memória. Se você não configurar tudo muito certinho, a máquina virtual que roda o Java, né, chamada de JVM, Java Virtual Machine, pode arrebentar com a memória do teu sistema, então tem que tomar muito cuidado, tá? E outro ponto negativo, que eu particularmente acho que é o principal, faz assim muita gente não querer aprender Java, é que ele pode ser bem mais complexo de aprender no começo do que Python e JavaScript. Tem paradigmas envolvidos que você precisa entender antes de sair escrevendo código, como a orientação a objetos, né, que eu já comentei aí anteriormente, que envolve alguns conceitos, como herança, polimorfismo, encapsulamento, abstração. Então, realmente é uma linguagem que muita gente começa a estudar e acaba abandonando na metade. Que na realidade, se você parar um pouquinho para pensar, também, de certa forma, tem suas vantagens, porque é um mercado infinitamente menos concorrido do que o mercado de Python e de JavaScript, né? Tem que ver o lado bom das coisas. E agora, vamos para a quarta linguagem que eu quero apresentar aqui para você. Com certeza, você já ouviu falar que é o C#. Não é C jogo da velha, nem C hashtag e muito menos C++, tá? C++ para mim é o demônio em forma de linguagem, que até tem alguma relação com C#, mas não é C#. Mas enfim, essa simpática linguagem, um pouco mais jovem, lá no ano de 2000, foi criada pela Microsoft, que na época estava vendo que o Java estava ganhando uma popularidade muito grande, assim, por ser portátil, né, amigável para a web, etc. E aí ela, a Microsoft, sendo a gigante do software que já era naquela época, não queria ficar para trás de jeito nenhum e chamou o Anders Hejlsberg, um dinamarquês que já era bem famoso na época, porque ele já tinha criado o Turbo Pascal, já tinha feito uma contribuição absurda no Delphi, e claro, a Microsoft sabia que esse cara aí era a pessoa certa para tocar esse projeto. E ao longo do tempo, junto com o crescimento da Microsoft, a linguagem também se desenvolveu bastante, tá? Ela também é uma linguagem orientada a objetos, e uma das principais vantagens dela é que ela é profundamente integrada com um framework, né? Ou seja, um conjunto de ferramentas chamada .NET, que te dá acesso a uma biblioteca gigantesca com várias funcionalidades prontas para você usar. Você consegue fazer assim, um back-end excelente em aplicações web, consegue desenvolver jogos com Unity, que é uma das maiores plataformas de desenvolvimento de jogos que existem no mundo hoje, tá? Dá para criar aplicativo móvel, aplicações desktop para Windows e, óbvio, você consegue usar C# em quase qualquer empresa que use tecnologias da Microsoft. O que, ao mesmo tempo, é um ponto negativo também, porque ela acaba ficando muito focada em ambiente Windows, né? Tem também suporte para outras plataformas, mas a pegada dela é mais web, Windows e jogos mesmo. Então, se você não pretende trabalhar nesse universo aí, é bom pesquisar bastante para saber se realmente vale a pena focar nela. E exatamente como acontece com o Java, ela é uma linguagem bem mais complexa que Python e JavaScript. Então, tem também a mesma curva de aprendizado do Java, e a mesma questão de naturalmente ter menos pessoas que conhecem essa tecnologia, o que acaba criando menos concorrência nas demandas de mercado, que é algo bom. Eu ia até parar por aqui, mas além dessas linguagens, tem uma que eu queria muito falar sobre ela. Eu fiquei sabendo que tem muitas faculdades hoje em dia que colocam ela na grade, estão colocando ela de certa forma como uma referência no desenvolvimento de back-end, e aí eu queria deixá-la por último porque ela é muito controversa, tá? Muito mesmo. Que é o famoso PHP. Uma linguagem amada por poucos, odiada por muitos, inclusive por mim. E então lá em 1994, um dinamarquês canadense chamado Rasmus Lerdorf, ele criou alguns scripts na linguagem Perl para acompanhar as visitas que o currículo online dele recebia. E aí ele chamou essa criação dele de Personal Homepage Tools, ou seja, ferramentas de página pessoal, ou simplesmente PHP. E de todas as linguagens que eu citei hoje, por incrível que pareça, o PHP talvez seja
mais do que todas as outras, de longe, a mais fácil de se aprender, principalmente para quem mexe com HTML. Então, até seres desprovidos de inteligência conseguem aprender PHP com muita facilidade. Tem muita documentação em PHP, assim, simplesmente porque por volta dos anos 2000 ela bombou demais, quase toda empresa usava PHP para escrever back-end. E por incrível que pareça, até front-end, tá? Dá para você fazer seu back-end, retornar código HTML, né, e printar ele no seu front. Enfim, tem uma comunidade absurda, né? Muita gente que conhece PHP mesmo, e ele se conecta com tudo quanto é banco de dados que existe hoje, principalmente com MySQL. Tem muitas bibliotecas, frameworks, inclusive, não sei se vocês já usaram, mas tem muito sistema de gerenciamento de conteúdo como o Joomla, o Drupal e o famosíssimo WordPress, né? Que teve um boom aí também nos anos 2000, para fazer sites. Todos eles são escritos em PHP, porém, contudo, entretanto, essa facilidade toda de aprendizado acabou possibilitando que muita gente despreparada acabasse conseguindo escrever uma quantidade exorbitante de código nas empresas que estão completamente mal estruturados, tá? Não utilizam boas práticas de programação, tá cheio de bug, cheio de vulnerabilidades de segurança, enfim, uma anarquia total em vários e vários sistemas, alguns já até bem consolidados no mercado, que aí muitas empresas começaram a perceber isso e gastar uma grana absurda contratando um monte de programadores bem experientes para refatorar todo esse código e na grande maioria das vezes optaram até por migrar os sistemas para outras linguagens só para evitar todos os infinitos problemas que o mau uso dessa bomba relógio anárquica que é o PHP pudesse causar. Eu acho que eu nem preciso falar mais nada sobre ele. Se você quiser aprender, sinta-se à vontade, tá? Tem mercado, tem infinitas possibilidades, com certeza, mas você pode ter certeza que metade das empresas que contratam programadores PHP é ou para desfazer um monte de besteira em sistemas legados, que é só dor de cabeça para conseguir manter e atualizar, ou para conseguir decifrar o que está escrito e migrar para outras linguagens, tá? São raras as oportunidades de emprego que vão querer programadores PHP para criar coisas novas e etc. Tem, mas não é muito comum. Enfim, acho que vocês já entenderam. Então, como você já percebeu, existem várias linguagens para começar os seus estudos de programação, né? Umas mais fáceis, outras mais difíceis. Existe uma imensidão também de outras opções. Tem Ruby para desenvolvimento web, tem Swift para desenvolvimento iOS, tem Kotlin, Go, Lua, C, C++, Rust, Perl, Scala, Dart. São várias e várias linguagens. Essas que eu citei hoje, né, nesse nosso Café com Rafa, são talvez as que eu mais indico para você começar. É claro que é tudo gosto, tá? Tudo depende do seu planejamento como profissional. Ou se de repente você acaba cruzando, né, com uma determinada linguagem na faculdade, no estágio e acaba se especializando nela. Tá? Cada caso é um caso, mas independentemente disso, é muito importante você se informar muito sobre qual linguagem você quer começar, porque a primeira linguagem a gente nunca esquece, tá? Existe um percentual muito grande de pessoas que acabam ficando uma vida profissional inteira só trabalhando em uma ou duas linguagens, porque acaba meio que criando gosto por ela, acaba se familiarizando, se especializando, enfim. Minha dica é pesquisem, pesquisem e pesquisem. Entendam bem os seus gostos e, claro, se em algum momento você perceber que precisa mudar para uma outra linguagem para adaptar o seu conhecimento e um planejamento profissional que você quer para sua vida, muda sem medo, ok? Conhecimento nunca é demais. E você, já está estudando alguma dessas linguagens aí? Tem vontade de estudar alguma outra? Deixa aí nos comentários e, conta pra mim um pouco sobre as suas experiências, as suas vontades e, claro, curte, compartilha esse café, se inscreve no Café com Rafa, não esquece de ligar as notificações, isso é muito importante, porque aqui você vai aprender muito e totalmente de graça, tá? Sobre várias coisas que vão te ajudar a se destacar no mercado de programação, que vão te colocar 1000 passos lá na frente de uma grande maioria que está totalmente à deriva, que estão perdidos nesse mar imenso de tecnologias, de linguagens. Então, aproveita, não perde essa oportunidade, principalmente se você está começando no mercado de programação. Inclusive, eu tenho um Café com Rafa especial aqui para você, se for esse caso. E, além disso, eu vou deixar aqui para vocês o meu perfil nas redes vizinhas. Eu estou aqui, no @EuSouRafaCarvalho, igual tá aqui em cima. Vou deixar na descrição do vídeo aqui também, caso você queira falar comigo, tirar uma dúvida, enfim, trocar uma ideia, beleza?
Valeu demais por você chegar até aqui. Segue firme e até o nosso próximo café. Um abraço e